Nós, mais uma vez, reunidos no dia do Senhor, no domingo, de estarmos na casa de Deus, de rezarmos, de escutar a palavra de Deus mais do que qualquer outro dia, de realmente aprender um pouco mais com Deus, a ser humano, a ser cristão, a ser homem de boa vontade, homem de bons sentimentos e de boas ações. Só Deus pode nos formar bem assim no mundo de hoje. Somente a palavra de Deus pode ser essa orientação para nós nesse mundo de hoje. Que bom que estamos aqui e que bom que escutamos a palavra de Deus. Que bom que agora nós vamos querer que essa palavra nos ajude, nos dê força para viver. O Evangelho de hoje, as leituras de hoje, nos falam do nosso relacionamento com Deus. Quem é Deus e quem sou eu? Como que eu me relaciono com Deus? Na vida a gente tem que se relacionar, não tem jeito. Ninguém vive sozinho. Tem que se relacionar com os filhos, tem que ter conversa diária, tem que os filhos com os pais, esposo com esposa, com o patrão, com o empregado, com o amigo, com o de colégio, de faculdade, de trabalho. Não há como não viver isolado sem se encontrar com ninguém. O mundo é feito de contato, de encontros, de diálogo, de relação de pessoas. Sem isso a gente não vive. E aqui nas palavras de hoje, Deus vai nos ajudar a nos relacionar com Deus, que até isso a gente tem que aprender, que a gente faz errado. O Evangelho de hoje está tentando nos ensinar como que nós nos relacionamos com Deus. Olha, se a gente sabe muito mal se relacionar com o outro, imagine com Deus. Se a gente não sabe se relacionar com quem é igual a gente, imagine com quem é diferente. Se a gente não sabe se acertar, se a gente não sabe caminhar com os mesmos passos, nós somos seres humanos, da mesma raça, do mesmo pensamento, da mesma inteligência, ainda mais de Deus que está muito acima de nós. Quando a gente acha que não devia ser assim, que uma pessoa é superior a nós, a gente deve ficar meio, uma pessoa, é o padre, é não sei quem, é o prefeito, é não sei o quê. A gente deve ficar meio assim, Eu acho que a pessoa mais importante que a gente. Não tem coisa nenhuma, só tem um cargo aí diferente do meu, igual a mim, Mas a gente fica com isso, Com Deus é assim, com Deus é maior e nós somos menores. Por isso, as palavras de hoje tentam nos orientar como que tem que ser o nosso relacionamento com Deus, senão a gente não alcança nada de Deus. Senão a gente vai estar chovendo molhado, a gente vai sentar na igreja e sair, não vai dar em nada. Senão a gente vai dizer que tem fé e a nossa fé não muda nada. Senão a gente vai dizer que escuta a palavra como o corpo de Cristo e nada se transforma. E no final das contas, o problema é que a gente vai colocar a culpa em Deus. E não tem nada, Deus é o último culpado nessas coisas. Ele não tem de culpa de nada. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber e entender no nosso relacionamento com Deus, a existência dele está nos olhando e cuida de nós, é que Ele não deve nada para a gente. Deus não te deve nada, sabia? Nem me deve nada. Se você acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por você, você está errado. Deus não lhe deve nada, Deus não te deve nada, Deus te deu a vida, Deus te deu tudo, Deus te deu tudo que você tinha assado, tudo que você tem de bom aí para viver. Se você não tem, porque você correu atrás para não ter, e para se prejudicar o pecado ou a vida das pessoas. Então a primeira coisa que tem que saber é que Deus não me deve nada e que Deus sim é lá em si, Deus é grandioso e eu sou pequeno. E o Evangelho de hoje vai nos mostrar exatamente isso. A primeira leitura está falando isso. Olha, todo aquele que entrar no templo de Deus, todo aquele que se colocar na presença de Deus com fé, não importa quem seja, se é estrangeiro, se é isso, se é aquilo outro, não importa quem seja, se rezar com fé, Deus pode escutá-lo, Deus pode conceder-lhe a graça, Deus pode. É interessante que a primeira leitura fala isso, pode, Deus vai, Ele pode conceder, porque Deus sabe o que é melhor. Porque Deus não deve nada, não precisava dar nada para a gente. Se Ele dá por graça, porque graça de graça, dom. Ele não precisava, se Ele dá porque Ele ama, e dá porque Ele também não vai receber nada em troca. Por isso a primeira leitura fala que quem busca Deus pode receber, porque Deus pode dar a hora que Ele quiser, para quem Ele quiser. É só ter fé. A fé é a chave das coisas, mas é ter a fé como Jesus tenta ensinar hoje. A fé é o que nos faz ter contato com Deus, mas tem que ter a fé certa, correto. Por isso temos o Evangelho de hoje. Vocês entenderam, ou se vocês prestaram atenção, vocês entenderam que hoje um dos fatos da vida de Jesus foi que um dia, ele estando entrando numa cidade, existia naquela cidade um oficial lá do exército, um general, um almirante, um coronel, um homem lá que mandava todo mundo.
oficial romano. Mas esse oficial romano que tinha um cargo lá elevado, era um homem que nos ensina muito, porque apesar do cargo dele lá, que parece estar acima dos outros, ele se colocava igual a todo mundo. Porque qual era a preocupação desse oficial hoje, nesse evangelho? Quem ficasse curado? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu filho, seu irmão? Não, o empregado. Empregado, como ele podia tratar como empregado, qualquer um. Eu sou ele é soldadinho, eu sou o general. Mas ele estava preocupado com aquele homem, porque ele não via simplesmente aquele homem como um subordinado, um soldado, claro, um empregado, mas ele via aquele homem também como um ser humano como ele, igualzinho, da mesma maneira, com o mesmo olhos, nariz, boca, carne, tudo igual. Por isso ele se preocupou com aquele homem, por isso ele podia ter uma amizade, um carinho. Esse é o grande problema de todas as coisas na nossa vida, em primeiro lugar. Primeiro, que a gente não sabe que é menor do que Deus. Segundo, que a gente não sabe que é igual com o outro. Aí por isso não é ter fé. Se você não sabe que é menor do que Deus, que você precisa de Deus e Deus dá bola quem quiser aquilo, e se você não sabe que é igual ao outro, você não tem fé. Se você se coloca, ou uma pessoa que não precisa de Deus, ou se coloca acima dos outros, você não tem fé. A sua fé é tão pequena, porque você acredita em você mesmo. Você acha que é maior porque você acha que é melhor. Você acha que precisa de Deus porque você acha que não segue as coisas. Então você não tem fé. Então esse homem nos demonstra que mesmo tendo, sabendo, tendo lugar, ele se colocava no lugar dele. O lugar dele era igual a todos. Por isso aquele empregado precisava ser curado, precisava de ajuda. E ele tinha escutado que esse Jesus tinha força disso. Porque apesar dele ser o general, do que ele mandava, olha, faz isso, fazia. Manda aqui, manda. Quem é militar sabe. Se não fizer, paga umas 10 aí, ou vai preso, ou não sei o que lá. Tem que fazer, as pessoas tremem. Mas ele não podia mandar naquele homem, olha, doença, sai daí. Ele não podia. Homem, não morre, fica vivo. Ele não tinha força para ele, podia mandar muita coisa, mas não mandava nessas coisas. E ele sabia muito bem quem podia mandar nisso. Ele sabia o lugar dele e ele sabia o lugar de Jesus. Quem poderia mandar a doença sumir se chamava Jesus. Quem tinha poder para isso, quem tinha autoridade para isso, mas quem tinha autoridade para tudo, não para isso. Tem coisa na vida que a gente não tem autoridade nem poder. Se a gente não coloca na mão de Deus, a gente não consegue. A gente não vai à frente. A gente, pelo contrário, se tentar, ainda vai destruir e atrapalhar. Por isso esse homem sabia quem ele era, por isso ele foi pedir a Jesus que curasse o seu empregado. Mas é interessante do evangelho de hoje, que ele se achava tão pequeno. Ele era um pagão, ele não era judeu. Naquela época os judeus eram os homens de Deus, os pagãos eram homens que não tinham Deus. Então ele se sentia um pagão realmente pequeno, humilde, simples, que não era digno que Deus enviasse Jesus viesse à casa dele, que não era digno de olhar nos olhos de Jesus. Então o que ele pediu então? Ele conheceu os judeus, os mais velhinhos, porque para o judeu, quanto mais velho, mais sábio e mais de Deus era, porque uma caminhada com Deus faz aquela pessoa. Então ele chegou lá nos anciãos lá dos judeus, olha, vai lá falar com Jesus para ele curar meu empregado. Falou assim, na humildade e simplicidade, vocês que são de Deus aí, homens, idosos de Deus, judeus, que Deus tem aliança com vocês, vai lá pedir. Olha a simplicidade dele, né? Aí os judeus foram, mas melhor ele tinha pedido, porque os judeus falaram errado, rezaram errado. Você vai ver porque os judeus rezaram errado. Falaram os judeus, tá bom, a gente pede para você, é nosso amigo. Aí foram lá, qual foi a palavra dos judeus para Jesus? Jesus, cura o empregado do oficial porque ele merece. Já começou errado, ninguém merece nada. Mas por que ele merece? Quais foram os dois motivos? Primeiro, porque ele é bonzinho com a gente. Ele estima a gente, ele gosta da gente. É uma pessoa muito boa. Mas se não fosse boa, não rezar por ele? Se não fosse bom, não, Jesus, deixa o céu morrer mesmo, porque ele é um cara muito ruim. Primeiro, porque ele é muito bom com a gente. Segundo, é pior ainda. Qual é o segundo motivo? Porque ele construiu uma igreja para a gente, deu muito dinheiro para a gente, ele construiu muito tempo para a gente. Olha o motivo dele. Jesus vai dar uma graça para aquele homem simplesmente porque ele é bonzinho com os outros, e simplesmente porque ele deu dinheiro para construir igreja? Não é assim não. Deus não favorece dessa maneira. Deus dá quem quer, quem tem fé. Não é porque você paga o dízimo hora do outro, você vai ter mais graça não. Aqui não é assim não. Aqui não compra pedaço do céu, aqui não agrada a Deus dessa maneira não.
Eu vou fazer isso, vou ser bonzinho, porque Deus me abençoa. Claro, quem tem fé vai ser uma pessoa boa, mas tentar aparecer uma pessoa boa não adianta de nada. Deus não dá, Deus não se impressiona com aquilo que você faz de material. Não, Deus dá quem quer, a hora que quiser, o momento que quiser. Deus não vê essas coisas, Deus não se compra, a gente não compra Deus. A gente pode tentar fazer um com o outro, né? A gente quer conquistar uma pessoa, a gente faz de bom, a gente, né, quer conquistar o padre, quer ajudar, eu disse, maior. Padre, estou rezando por você, hein? Olha lá, não sei o que, vai, pensa, não sei o que, né? Quer conquistar o padre. Aí vai ficar um jeitinho assim, não é assim, seja você. Deus ama a pessoa. Não precisa nem vir com isso, não, que eu não vou aceitar, não. Eu vou doar mais dinheiro para algo, o padre gosta mais de mim. Não, ninguém me comprou, não. Se tentar, eu amo a pessoa porque a pessoa é pessoa, é ser humano, é gente. Não é porque fez mais ou menos, não. Não é porque trabalha mais ou menos na igreja, não. Se você busca fazer algo na igreja porque você quer o agrado de alguém na terra, está errado. Porque esse é o grande problema. Por que a gente se decepciona? Por que a gente se magoa? Fica triste às vezes? Porque a gente buscou uma coisa e não foi recompensado. Não foi, né? Aí eu fiz, ninguém olhou. Né? Aí eu ninguém deu bola. Claro, você já buscou isso. E a culpa não é de ninguém, não. É porque você ficou magoado numa coisa, você tinha que ficar magoado, você tinha que ter feito para Deus. Não pedi nada em troca. Então já rezaram errado. Jesus não ia dar graça não porque ele fez igreja, nem porque ele era bom para os outros, não. Jesus ia dar a graça da cura pela fé daquele homem. E a fé não estava nessas coisinhas. Por isso Jesus nem deu bola para os judeus. O que Jesus fez? Foi lá na casa do homem. Não, deixa eu ir lá ver quem é aquele homem de verdade. Eu estou falando besteira. Ele não merece nada, nem porque ele é bom, nem porque ele fez igreja, que ele vou dar uma graça para ele. E quando Jesus chega perto da casa, o que acontece? De novo o homem pede, agora os amigos dele, vai lá. Agora diz que eu estou dizendo isso. Diz para ele que eu não mereço que ele entre na minha casa. Diga para ele que eu não me achei digno de olhar nos olhos dele. E diga para ele que de lá, se ele mandar de lá, o meu salvo está curado. Ele que manda, ele que tem poder. Olha a fé desse homem. A gente acredita, acredita na igreja, acredita em Deus, acredita na Eucaristia, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita no poder de Deus? Você acredita que se ele mandar, acontece? Se ele quiser, faz. Foi isso que ele tentou falar quando ele disse, olha, eu também sou autoridade, Jesus. Quando eu mando um fazer, ele faz. Quando eu mando um vir, ele vem. Quando eu sou autoridade também. Por isso, eu estou dizendo para você mandar. Daí você tiver, você é a autoridade maior. Você é o Senhor de todas as coisas. Porque o Senhor mandou, está mandado. Só falar, não basta uma palavra, meu empregado está curado, não precisa nem me ver, não precisa nem te agradar. Basta a minha fé. Basta saber que eu acredito que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, e pronto. Aí vem, então tá, pai, então não vou vir nem para a igreja, né? Quando Jesus quiser me dar, eu fico lá fora. A hora que ele quiser me dar a graça, vai me dar. Vai atrás disso. Se você não tem fé, comungando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, você acha que lá fora você vai ter mais fé o suficiente para alcançar a Deus? Claro que não. O que nós temos que aprender é aprender a viver dentro da igreja com fé de verdade. Com fé de verdade. Porque viver dessa maneira, como que barganhando com Deus, a gente troca os papéis, né? A gente quer fazer Deus nosso empregado. Não é isso que ele faz? Deus não me deu. Eu pedi, Deus não me deu. Eu não vou mais à missa. É igual o chefe e patrão, né? Olha, não trabalhou direito, hoje não tem salário. Não trabalhou direito, o salário foi pela metade. Deus não me deu, então hoje não rezo o terço. Hoje eu não vou na missa. Hoje eu não faço isso. É que Deus é teu empregado, você não dá a ele o que você... O que é isso? A gente não pode tratar Deus como empregado, que se ele não faz, você tira o que você acha que podia dar para ele. Ele não precisa, primeiro, não precisa nada que você pode dar para ele. Né? E segundo, se você trata Deus como empregado, o empregado não tem nada para dar para o patrão que o patrão já não tenha. Não é? Se Deus não tem empregado, o que Deus vai te dar? Trate Deus como Deus, que você vai ver como Ele pode te dar. Trate Deus com a fé, como Ele é esse homem, que você vai ver como o Deus vai te conduzir realmente na fé. Mas é preciso ter esse tipo de fé, como Ele é esse homem aqui.
Senão a gente vive a vida toda se cansando em ser aquilo que os outros querem que você seja, ou tentando conquistar as pessoas, se esforçando em fazer coisas que não precisa se esforçar. Você está fazendo, faça por Deus, vai dar mais resultado que tentar conquistar o outro. A gente passa a vida toda, a gente se cansa, porque a gente queria o olhar, a estima, o abraço, o carinho. Somos seres humanos, precisamos. Deus dará isso na hora certa, de quem mais se você viver só por isso. Esse homem, bonito isso no Evangelho, esse homem conseguiu admirar Jesus. Jesus ficou admirado com a fé desse homem. A segunda leitura, vocês prestaram atenção na segunda leitura de hoje, São Paulo ficou admirado, não ficou? Mas com o quê? São Paulo ficou admirado com que os Gálatas, aquela comunidade dos Gálatas, em alguns meses tinham abandonado a fé. Ele ficou admirado. Me admira vocês, São Paulo está falando assim aqui, me admira vocês que viram o poder de Deus, que viram os milagres, que viram a minha pregação e viram que Deus está agindo de verdade. Admiro vocês que eu virei as costas e uns meses depois vocês já deixaram a fé. Já sucumbiram a qualquer dificuldade. Já aí pronto, me admira ver. Eu sei que a vida é difícil. Sem Deus, essa vida sempre é mais forte do que nós. Bota isso na cabeça. Os problemas, os sofrimentos, as decepções, as tristezas que você vai viver nessa vida e nesse mundo são mais fortes do que você, não tenha dúvida. O mundo é mais forte do que você. Mas me admira aquele que reza, aquele que comunga, aquele que lê a palavra, aquele que tem Deus dentro de si, se deixar fraquejar, deixar a fé, deixar querer morrer, querer entrar em depressão, querer viver essas coisas que não devia viver se Deus está do lado. Porque Deus não perde batalha, meu irmão. Deus vence tudo, Deus é vitorioso, não tem nada nesse mundo que Deus não vença. E se você está com Deus, o mundo pode ser mais forte do que você, mas não vai te vencer nunca. Então me admira uma pessoa que diz que reza, que comunga. O primeiro problema, ela jogou tudo para o alto. A primeira dificuldade não quer saber mais de Deus, se revoltou, não quer levar para Deus, não quer ser lá. Me admira. Será que realmente a pessoa estava sentada na igreja, estava rezando, estava realmente com Deus de verdade? Será que realmente estava com o coração e a fé verdadeira? Será que ele estava ali realmente buscando a Deus? Se tivesse, o problema não ia vencer. O mundo não ia vencer, porque o mundo não é maior do que Deus. O mundo não tem mais força do que Deus. O seu problema, a sua dor, a traição, a decepção das pessoas não são maiores do que o sentimento de amor que Deus pode colocar no teu coração. Então a pessoa não estava aqui com a fé como desse homem que faz alcançar de Deus a graça, a cura, o milagre, sei lá o que você precisa, mas se tivesse essa fé, alcançaria de Deus, e Deus ficaria admirado com você, admirado com a tua fé, admirado com a tua perseverança, a sua força de vontade, admirado com o seu desejo de ser de Deus, de lutar contra o pecado, mesmo que você faça ainda o pecado, mas toda a sua luta, e você alcançar a força necessária para superar. Mas será que Deus está se admirando da sua força, ou Deus está se admirando com a sua fraqueza? Como? Esse homem não podia ser fraco assim. Por que ele é fraco assim? Porque ainda vive, talvez com Deus, esse relacionamento como os judeus achavam que deviam viver. Eu sou bonzinho, Deus me abençoa, eu faço coisas para Deus. Não. Viva a tua fé tranquilamente com Deus. Faça a tua caridade tranquilamente por Deus. Não estou dizendo para deixar de rezar e buscar a Deus, nem de fazer caridade, nem de ajudar a igreja. Não. Até porque isso alimenta a tua fé, te faz uma fé que faz te encontrar com Deus de verdade. Mas faça isso com tranquilidade e sinceridade, está fazendo isso por Deus. Você está sofrendo de fazer isso pelos outros, por aceitação dos outros, ou sofre, sabe, quando a gente sofre muito, claro, toda palavra machuca, não tem jeito. Coração humano, qualquer palavra machuca. Mas as pessoas que sofrem muito com uma crítica não têm um coração totalmente entregue a Deus. Tem um coração um pouco ainda que busca ainda glórias humanas. Toda palavra machuca, toda palavra dói, mas sofrer demasiadamente com uma crítica, com uma palavra adversa, aí já tem uma coisa errada. Aí estava buscando outra coisa que não a glória de Deus, que não o amor por Deus. Reflita sobre isso, pense sobre isso, porque aí você pode fazer o seu exame de consciência e perceber que realmente, de que maneira você está se tratando Deus, de que maneira você se relaciona com Deus. Se for como esses judeus assim, irmão, nada, Deus não vai dar nem ouvido, porque o judeu estava lá falando, não deu nem ouvido, foi embora para pagar no homem.
Dessa maneira? Assim não. Assim não escuta, se para comprar, só porque fez igreja, só porque. Não. Então pensamos a Deus que a gente não trata Deus assim, a gente nem trata os outros assim também. Não precisa comprar nada de ninguém, nem tentar ser algo para que o outro. Minha consciência está tranquila. Eu não tenho que ser nem maior nem menor do que ninguém. Aqueles que têm muita coisa, um oficial desse, tinha dinheiro, tinha poder, devia ter carro, devia ter tudo. Infelizmente, tudo que ele podia ter levantado o nariz dele. Eu consegui muita coisa na vida. Pior aquele que não tem nada, ele toda a vida pé. Não tem onde cair morto, mas não. É horrível, né? É mesmo, você não tem nada, fica horrível, pelo amor de Deus. Quando não é o outro extremo. Quando não tem o nariz em pé, está lá. Ai, me quer, sou excluído. Só se sente excluído quem quer. Ninguém é excluído porque Deus não excluiu ninguém. Se as pessoas têm uma atitude e parecem te deixar de lado, é uma coisa. Mas você não é excluído por isso. Porque Deus não te excluiu de viver, de amar. E você não precisa sentir isso, você sente o que você quer. Você diz, eu não sou isso não, meu filho. Levanta a cabeça e vai para frente. Não precisa ser assim, não tem que ser assim. Só é assim também quem quer receber algo dos outros. Também os outros, não importa os outros. Deus não te excluiu, Deus não te tirou a tua vida, Deus não tirou nada. Deus te trata igualzinho aquele lá, que mora em Copacabana, que mora no Ipanema, que mora não sei aonde. Santa Bárbara não acabou de morar, né? É um Camboriú, né? Mas é um lugar onde se morar, né? Tem que ter, né? Eu estou dizendo para a gente ter naturalidade. Não precisa baixar a cabeça diante de ninguém, também não precisa levar a cabeça mais do que os outros. Por mais que os outros não sabendo amar, mas de uma maneira que parece não ser boa, mas não importa. Assim nós vamos ser cristãos autênticos, homens bons, santos, honestos, íntegros, pessoas realmente que vale a pena estar perto, porque não é uma pessoa que resmunga porque está reclamando que está tudo errado, ou que está acima dos outros. O mundo precisa de pessoas equilibradas na fé e enquanto ser humana, porque assim essas pessoas vão ser um parceiro de Deus para levar Deus para todos os lugares. Porque Deus é perfeição, Deus é o equilíbrio. Deus não vai conseguir fazer muita coisa com você se você é alto e baixo. Um dia está assim, outro dia está assim. Um dia está super alegre, outro dia está lá, quase jogando a cara no chão. Outro dia está super simpático, outro dia está lá xingando todo mundo. Meu Deus do céu, de 2 a 1. Ou você tem uma doença chamada transtorno bipolar, que aí você tem que se tratar no psicólogo, pelo amor de Deus. Ou você é uma pessoa inconstante que a graça de Deus precisa mudar isso em você. Uma ajuda tem, uma Deus muda e outra psicólogo ajuda Deus também muda. Mas bom, assim não dá para viver. Se você não é bom para Deus, nem é bom para os outros. Então pensamos muito a Deus, que Deus possa realmente nos dar as chamadas virtudes, para que a gente também possa realmente saber como rezar. E se a gente é assim, a gente vai saber amar. A gente vai saber ser como esse oficial aqui, que rezou pelo outro. É fácil rezar só por si, né? Por que você reza? Reza para meu pai, para minha mãe, para meu tio, para minha tia. Reza para o padre. Reza porque você gosta, né? Essa semana eu estive no presídio, e a menina do presídio, a pastora considerada, falou assim: padre, aqui, ninguém reza por isso aqui não. Duvido, ela falou na minha casa, duvido. Lá na igreja tem um bocado de gente por você, né, padre? Não tem? Ela falou assim para mim: não tem um bocado de gente que reza por você, padre? Tem. Ainda vai lá atrás de você, padre, reza por você todo dia. Padre, esse aqui, padre. Não, que bom, não deixa de rezar, senão estou ferrado. Mas por isso aqui, ninguém reza, padre. Vai rezar como o rapaz está aqui preso? Ninguém vai rezar, não. Reza por quem quer. Esse homem rezava pelo empregado, rezava por aquele que parecia não importante para ele, mas rezou. Quando você começar a rezar por aqueles que não são tão importantes para você, você começou a rezar de verdade. Porque rezar para aqueles que nós achamos importantes e gostamos é mais que obrigação, é mais do
porque é quase que natural dentro da gente, não tem esforço nenhum, não tem mérito nenhum. Esse homem rezou para aquele que parecia não importante, um empregado, mas um dos milhões de soldados que ele não comandava. Então, pensamos a Deus, a gente tem também esse desejo, essa força, né, de saber como nós temos que nos relacionar com Deus, porque assim a gente vai saber se relacionar com todos também, e rezar por todos também, por aqueles que Deus colocar na nossa vida, e Deus quer suscitar no nosso coração o desejo de nos ajudar na fé. Que Deus, nosso Senhor, nos faça pensar, refletir e ver a maneira que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, na nossa fé, para que ela possa ser uma fé verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, de pé.